andar o Brasil comentando política sem ter os direitos políticos. O senhor já milita desde a década de 70, queria que o senhor falasse para dessa experiência e como é que o senhor está recebendo até os questionamentos das pessoas sobre a sua integridade moral. Veja bem, na verdade eu tenho direitos políticos, né? Eu estou inelegível até 2016. Eu posso ocupar cargos públicos, eu posso votar, posso participar, não só ser filiado, como participar da direção de partidos. Eu tomei uma decisão de não participar até eu ser julgado pelo Supremo. Acredito que cada dia que passa, a sociedade vai tomando consciência que a minha cassação foi política e que eu sou inocente, até porque eu tenho sido absolvido em todos os processos. Todos os inquéritos, antes das investigações, depois dos inquéritos, todos os processos CPIs. O que ficou mais público foi o caso Valdomiro Diniz, que eu não sou citado. Já os processos já existem. Já fui absolvido, inclusive, nas investigações, com uma da Polícia Civil e uma da Polícia Federal. E 2 inquéritos do Ministério Público Estadual e Federal. E 2 CPIs, né? A do Rio, da Alerj, e a CPI dos bingos, que eu não sou sequer citado no relatório final também. O irmão do Celso Daniel, que me acusava era caluniosa, se retratou em juízo quando eu processei. Infelizmente, a imprensa não publica quando eu sou absolvido. Eu acabei de ser absolvido agora, em Brasília. Se eu tivesse na primeira instância, num processo chamado AP 470, que caiu no nome de mensalão, que é mais um pré-julgamento do que uma realidade, eu já estava absolvido. Porque em Brasília eu fui absolvido num processo de imunidade administrativa de enriquecimento ilícito, até porque ele era absurdo, porque eu tinha passado 17 meses de fiscalização da Receita. Eu sofri uma devassa da Receita toda a minha vida bancária, fiscal e patrimonial, e fui absolvido totalmente, tenho uma questão de honestidade da Receita. E fui absolvido num processo que ficou bastante conhecido, que foi uma campanha contra o meu filho, foi uma campanha política contra o meu filho. Não só fomos absolvidos, como o juiz fez uma censura praticamente daquele tipo de ação. Estou muito tranquilo, porque o depoimento dos réus e das testemunhas de acusação e todos os processos que existem em torno do chamado mensalão tem me absolvido. O problema é que eu tenho que esperar até 2011. Eu tenho apoio na sociedade, tenho apoio do meu partido, tenho apoio do presidente. Evidentemente que muitos me condenam, é o direito, mas tem que ficar registrado na história do Brasil que eu fui inchado. Eu fui pré-julgado, não tive nem a presunção de inocência, nem o devido processo legal. O que eu quero é ser julgado. Eu não tenho medo da justiça e do julgamento. Eu tenho minha atividade política normal. Desde que eu fui cassado, eu nunca parei de fazer política, nem vou parar. Além do meu blog, eu trabalho, sou advogado, sou consultor. Como trabalhava antes como presidente do PT, como deputado estadual federal, antes trabalhei de auxiliar administrativo, assessor técnico parlamentar. A minha vida toda eu trabalho. Desde os 14 anos de idade, já fui empresário da área de confecção, já tive loja de apartamento, já fui office boy, auxiliar administrativo, almoxarifado, relações públicas, chefe de escritório, eu sempre trabalhei. Continuo trabalhando e fazendo política. Eu continuo indignado, revoltado, mas minha vida hoje é uma vida normal. Não tenho mágoa, ressentimento e nem saudades. O senhor vai retornar à vida pública a partir de 2016? Eu estou na vida pública, eu não tenho cargo no partido e nem no parlamento. Eu quero ser julgado antes e quero, e absolvido, eu vou pedir anistia na Câmara do Senado. Aí eu vou decidir naquele momento com o PT o que eu vou fazer, não dá para dizer o que eu vou fazer em 2012, 2014, eu não posso antever o que vai acontecer. Hoje eu estou muito bem, porque eu estou militando no PT e estou militando na pré-candidatura administrativa e tenho apoiado o governo. Afinal de contas, eu lutei 20 anos por esse governo, me considero parte dele. Sobre a candidatura da ministra Dilma, também com a governança dela, coloca-se a discussão do terceiro mandato do presidente Lula, e o PT está rechaçando essa hipótese, mas como é que fica a posição do PT diante da base aliada, assim, com outros partidos, a articulação não tendo um plano B? Você acha que a Dilma vai conseguir agregar a base aliada para garantir a candidatura dela?
Acredito que sim, ela tem agregado, não só tem agregado, como tem subido nas pesquisas, como tem ganho adesão da imensa maioria dos petistas. Né? Eu estou viajando pelo Brasil desde fevereiro, praticamente já estou fazendo quase todos os estados. Né? Agora eu vou a Goiás, a Tocantins, já visitei praticamente todos os estados do país. O que eu sinto é o apoio à candidatura dela. Nós já tínhamos rechaçado a ideia de terceiro mandato, não por ser inconstitucional. Se o fosse, a reeleição aprovada em 98 por Fernando Henrique seria inconstitucional também. Não por isso, mas porque não é conveniente, adequado e nem contribui para a democracia brasileira, e nem é o desejo do presidente, e nem é da maioria dos petistas. Esse é um assunto encerrado para nós. Imagina se nós tivéssemos cometido o erro grave de ter optado por uma campanha pelo terceiro mandato, e aí o país entrava na crise em setembro, outubro, mas não está sendo. Pensou? País dividido, confrontado, radicalizado, aí parece uma crise como apareceu, que nós já saímos dessa crise. O Brasil já saiu da crise. Isso, os sinais já estão aí no emprego, na valorização do real, que tem um lado bom e ruim, mas está acontecendo um pouco, porque os juros da Selic ainda está um pouco alta, e na retomada do crescimento, que no último trimestre o país vai estar crescendo 3%. A ministra tem 20% na pesquisa. Os partidos da base aliada podem não apoiar, mas por outras razões. O Ciro Gomes pode ser candidato, é o direito legítimo do PSB, certo? O PMDB tende a apoiá-la, pode ter outro comportamento, tudo indica que não vai ter, mas eu acredito que vai ser uma candidatura que, a minha avaliação era que ela, na Semana Santa, passaria de 15%, passou no Carnaval. Em São João, passaria de 20%, passou agora. E eu tinha a avaliação que antes do Natal, Ano Novo, ela empataria com o Serra. Eu acho que a Dilma vai chegar em 2010 empatada com o Aécio, que aí foi o candidato do PSDB. Nós vamos disputar essa eleição, vai ser uma eleição difícil, porque foi em 2002, 2006, nunca foi fácil. Mas eu não vejo o país querendo votar na oposição, como queria votar na oposição contra o Fernando Henrique em 2002. Eu não vejo hoje o Brasil querendo votar na oposição. Hoje o Brasil querendo apoiar o que está sendo feito no país. A ministra Dilma, ela ocupa no governo hoje o cargo que o senhor ocupava quando o presidente Lula foi eleito. E o senhor passou um pouco mais de 2 anos. O senhor tinha pretensões de ser candidato a presidente da República? Se conversava isso naquele momento ou ainda não? Quem fala que eu seria o candidato a presidente da República hoje é a mídia. A mídia fala. Eu jamais falei isso. Mas a mídia toda hoje diz, os analistas, os articulistas, que eu seria um dos prováveis candidatos ao lado, talvez, do Antônio Palocci ou de outros nomes que existem no PT, ou nos partidos que nós temos uma aliança, como o próprio ministro Ciro Gomes. Nunca trabalhei com essa ideia, até porque nosso projeto era reeleger o Lula, ninguém pensava em 2010, né? Não é que em 2005, na metade de 2005, nós vamos pensar em 2010. Nunca pensei nisso, nunca tive essa pretensão. Meu objetivo é público no país. Eu vi uma entrevista minha que eu dei em 1988, a cadeira do barbeiro, do Cacá Rossetti, que tinha um programa com esqueci o nome dela, com a atriz e cantora, daqui a pouco eu lembro o nome dela, Lins, esqueci o nome dela. E eu dizia no final, quando ele perguntou qual era o sonho que eu tinha, eu falei, meu sonho é fazer o Lula presidente da República, eleger o Lula presidente da República. Eu lutei por isso final da década de 80 até 2002. Então, eu me sinto realizado, não só por Lula ter sido eleito, como reeleito pelo governo que nós estamos fazendo. Eu não sou uma pessoa frustrada. Ministro, sobre a CPI da Petrobras, acho que o governo realmente tem motivos para temer essa CPI? Não, o problema é temer a CPI. O problema é que a CPI é um instrumento de tentativa, de novo, de estabilizar o governo e pior, estabilizar a Petrobras. Todos nós sabemos a importância que a Petrobras tem para o Brasil. Ela é 1% do crescimento do país. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Os diretores da Petrobras são todos de carreira. A maioria entrou na Petrobras como estagiário. Dizer que o PT aparelhou a Petrobras, falar que o Zé Eduardo Dutra é um derrotado que foi indicado para a Petrobras, salta a vista. Primeiro porque ele é do setor, ele é petroleiro, ele é técnico da área, sempre trabalhou nessa área. Segundo que então, o que nós podemos dizer, por exemplo, de São Paulo, que o Serra, quando ganhou a eleição para prefeito, nomeou como administrador regional da cidade, tem 10 milhões de habitantes, é uma cidade
quase um estado no Brasil, ex-prefeitos derrotados do PSDB.